Oi, eu queria cumprimentar todos que estão me acompanhando aí nesse vídeo. O objetivo desse vídeo é esclarecer um pouco sobre o PL que foi aprovado ontem no plenário do Senado, que trata da autonomia do Banco Central. Meu nome é Rita Girão, eu sou servidora do Banco Central há 20 anos e durante esse período eu também tive a oportunidade de representar os meus colegas exercendo um mandato classista que me deu todo esse conhecimento, esse trânsito, né, nas casas legislativas, né, no Congresso, e estudei também todo o processo legislativo. Então, vamos lá, assim, esse PL é o que caminhou mais em 30 anos. Esse assunto ele é discutido, mas não chega a nenhuma conclusão. Fato é que a gente não tem uma lei que estabelece qual é a relação do Banco Central com o governo, né? E você, no mundo todo, você tem diferentes tipos de relação do Banco Central, mais subordinado ou completamente independente, e a gente aqui no Brasil atua com uma certa independência, mas a gente não tem essa proteção legal que desvincula o Banco Central do governo. Então, assim, de fato, o presidente, o governo federal pode destituir e mudar, por exemplo, a diretoria do banco ao seu bel prazer. Isso não ocorre, mas podia acontecer. E o risco de um Banco Central muito subordinado ao governo é que ele tenha pressões políticas para, de repente, tomar algumas medidas de política econômica que, no curto prazo, gerariam talvez um alvoroço, né, e com isso com motivos eleitorais, e que poderiam trazer um grande dano econômico no longo prazo. Por outro lado, quem é contra um Banco Central autônomo diz que quem colocou o governo, quem elegeu é o povo. Então, nada mais justo do que o Banco Central ficar sob a tutela do povo, né, ou ao que o governo eleito, que está lá representando o povo, desejasse. E dizem também que se você não está sob a tutela do povo, o Banco Central vai ficar à mercê do mercado financeiro. A ideia é que a gente tenha, o mais seguro é você ter um Banco Central autônomo, né, que tanto em relação ao mercado quanto em relação ao governo. E o projeto de lei que foi aprovado ontem no plenário do Senado, e essa aprovação é só o primeiro passo, ele traz algumas evoluções dessa relação do Banco Central com o governo. Então, eu fiz uma apresentação aqui que eu vou compartilhar com vocês, né, para vocês entenderem mais ou menos do que se trata. O que a gente tem tramitando no Congresso? A gente tem 2 projetos de lei, o PLP 19 de 2019, que foi o que estava ontem em votação no plenário, e um outro PLP que está na Câmara, que foi enviado, que é o projeto do governo, né? Então, o governo e o Banco Central trabalharam nesse projeto de lei que foi enviado na Câmara. O que aconteceu é que quando o projeto de autonomia do banco foi para a Câmara, houve um certo ciúminho entre as casas e o cenário ocorreu uma disputa pelo protagonismo, né, para ver quem ia, afinal, depois de tantos anos, ser o protagonista de trazer essa história à baila. O que a gente sente é que houveram vários acordos, né, foram alinhados, e o projeto do Senado, que é o que caminhou, que está mais avançado, ele foi alterado, né, no seu substitutivo, e ele está assim, muito alinhado com o projeto que o governo apresentou, né, com o 112. E há já um acordo que, quando o projeto do Senado for para a Câmara, ele vai ser apensado ao 112, até para cortar alguns caminhos, né? Então, há interesse, dentre as medidas econômicas para ajudar na crise financeira do Covid, a autonomia do Banco Central foi apresentada como uma prioridade para o Congresso, né? Então, há um interesse muito grande e é também uma proposta de governo.
Então, como é que vai funcionar mais ou menos essa tramitação? Então, ontem o projeto 19 foi votado no plenário do Senado, ele aprovado, será pensado ao projeto da Câmara, ele vai ao plenário da Câmara. Então, a promessa do presidente da Câmara é que ele, logo depois desse primeiro turno das eleições municipais, que ele vai, então, a expectativa é que ele seja agendado agora para o próximo dia 17. Se ele for aprovado sem modificação, com o mesmo texto, que eu acredito que vai ocorrer, porque todas essas negociações políticas, elas estão sendo feitas, né? Sem nenhuma alteração, então ele vai para a sanção do presidente. Se por acaso na Câmara houver alguma alteração, ele tem que voltar para o plenário do Senado de novo, né? E só então iria para a sanção do presidente. O que ele trata, assim, basicamente, algumas linhas. Ele não é um projeto robusto, de total independência para o banco, mas ele traz algumas evoluções, né, muito importantes. A primeira delas, ele fala em mandato para os diretores do banco. Assim. O que há agora, a gente não tem assim, uma rotatividade muito grande de diretores, né, nem do presidente do Banco Central, porque são cargos muito técnicos, mas por lei poderia se mudar a qualquer hora. Então, a ideia é que eles tenham um mandato, que esse mandato seja descoincidente, né? Então, essa primeira setinha que seria o mandato do presidente da República, o presidente do Banco Central iniciaria o seu mandato no 3º ano do mandato de presidente da República, 2 diretores no 1º ano, 2 no 2º ano, 2 no 3º ano e 2 no 4º ano. Então, você teria uma diretoria com mandato de 4 anos, mas esses 4 anos, assim, descasados. Então, é o presidente que dá posse, né, que indica essa diretoria. Todos os diretores, eles são sabatinados no Senado. E uma inovação que trouxe a lei é que o currículo desses diretores tem que ser público também, né? As pessoas, antes deles serem sabatinados, os currículos deles têm que ser apresentados publicamente. Então, o presidente ele vai nomear, mas vai estar meio descasado, né? Alguma coisa parecida com o que acontece no Supremo. Ele vai ter alguns que ele nomeou e vão acompanhar ele durante todo o mandato, 2, né? Mas outros ele vai ter que conviver com diretores como presidente, parte, que foram nomeados por um presidente anterior. Para essa primeira rodada, né, que vai valer 90 dias após a promulgação, vai ser assim, a gente vai ter o presidente, 2 diretores, que vão ficar até 31 de dezembro de 2024, 2 diretores até 31 de dezembro de 2023, 2 diretores até 28 de fevereiro de 22 e 2 até 31 de dezembro de 21. Eles podem ser reconduzidos ao cargo uma vez só. E também foi estabelecido a quarentena, né? Então, quando eles saírem do cargo, acabou o mandato, eles ficam 6 meses proibidos de qualquer trabalho, qualquer sociedade, instituição financeira. E esses 6 meses, eles recebem a mesma remuneração que recebiam enquanto diretores, para que não haja, assim, essa influência. A demissão desses diretores também está dizendo como é que está na lei. Ou uma doença grave, ou uma condenação, né, mas já transitada em julgado, ou por ineficiência de desempenho. Mas essa ineficiência de desempenho, o Conselho Monetário Nacional é que tem que apresentar, né, o pedido de demissão, que tem que ser aprovado no Senado. Então, não é só dizer assim, sou insuficiente. Então, é muito rigoroso essa demissão, diferente do que poderia acontecer agora. E outra novidade também que a lei traz é o triplo mandato. Um mandato tradicional de Banco Central, que é a essência do Banco Central, é assegurar a estabilidade de preços. Então, todo Banco Central, de qualquer lugar do mundo, vai ter essa missão.
é a sua missão prioritária. O nosso Banco Central atualmente tem duas missões, que é assegurar a estabilidade de preço e também zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro. Nem todo Banco Central tem essa segunda missão, que é cuidar também do sistema financeiro. Alguns países você tem agências de fiscalização bancária. Toda essa área de fiscalização bancária não está dentro do Banco Central, estão em agências. Então, a gente já tem esses dois mandatos atualmente no Banco Central. E a novidade é que a lei, a semelhança do que acontece no FED, traz um terceiro mandato para o Banco Central do Brasil, que seria suavizar as flutuações, né, econômicas e fomentar o pleno emprego. Mas entenda que o mandato 2 e o mandato 3 são mandatos secundários. O mandato essencial do Banco Central é a estabilidade de preços. Ele só vai zelar pela eficiência do sistema financeiro e suavizar as flutuações na medida que isso não prejudique o exercício do primeiro mandato, que é assegurar a estabilidade de preços. O projeto de lei também torna o Banco Central uma autarquia de natureza especial não subordinada ao Ministério. O que acontece hoje? Hoje a gente tem uma situação meio esquisita, porque o presidente do Banco Central, ele ocupa um cargo de ministro, né, de status de ministro, mas o Banco Central não tem natureza de ministério, ele ainda está vinculado ao Ministério da Economia. Então, há toda essa subordinação. Com o projeto de lei, o Banco Central viraria uma autarquia de natureza especial, então ela vai propor o seu orçamento financeiro, vai ter uma certa autonomia, porque não está mais subordinado ao Ministério, e com isso será retirado o cargo de ministro, né? Porque um cargo de ministro, ele é de livre nomeação e de livre exoneração. Como será mandato, não cabe mais um cargo de ministro. Outra questão também é que com essa tirada desse cargo de ministro, o governo fica livre para recriar um outro ministério, né, sem aumentar o número de ministérios, que é a proposta do governo, e com isso também negociar politicamente. O problema disso é o seguinte, que esse cargo de ministro, ele foi dado ao Banco Central para você ter uma blindagem, uma proteção jurídica, né? E isso o governo não conseguiu colocar nesse projeto de lei. Uma blindagem jurídica para os servidores, né, para que eles não fossem alvos até de prisões em primeira instância. Então, com essa retirada, vai haver essa vulnerabilidade no cargo. Ele também atualiza as atribuições que são privativas do Banco Central, né, que seriam a realização de operação de redesconto, operação de compra e venda de títulos para poder utilizar como instrumento de política monetária, aprovação do regimento interno, né, operação de compra e venda de moeda estrangeira para exercer a política cambial. E a relação com o governo, né, esse é um projeto de autonomia, não é um projeto de independência. Então, você ainda estabelece algumas relações do banco com o governo. Quem vai estabelecer as metas para a política monetária é o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central, ele só cumpre essas metas. E ele também vai ter que prestar contas ao parlamento de como que ele está agindo, como é que ele está fazendo sua política econômica, sua política, conduzindo a política monetária, né? Então, não é completamente independente. É assim que essa relação, há uma relação do governo, que não é uma relação de dependência, nem de subordinação, mas sim de prestação de contas. Esse é aquilo que eu falei assim, que não colou, que estava no projeto do governo, esse artigo, que os diretores e os membros da carreira não seriam responsabilizados por atos praticados em sua atribuição, exceto em caso de dolo ou fraude. Então, achou que você estaria dando uma prerrogativa para os servidores e diretores do banco, assim, muito
aquém do necessário. Assim, a gente discorda, né, porque a gente já viu vários problemas, assim, principalmente no exercício da fiscalização, várias ações de primeira instância, ameaça de prisão, de vasculhar as, as oficinas, né, os locais de trabalho, que realmente atrapalham que os servidores eles exerçam a sua função como devem. Mas isso não conseguiu que o Congresso aceitasse isso, então ainda não teremos essa proteção jurídica. Isso, por enquanto, está fora. Então, deixa eu sair daqui e voltar. Era mais ou menos essas coisas que eu queria falar para vocês, né? A gente agora está aguardando que vá para a Câmara. É importante a gente estar pela primeira vez discutindo em 30 anos, ter toda essa segurança jurídica para o Banco Central. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Podem postar e encaminhar. Obrigada.